seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Mais um sábado nas nossas vidas, né? E com certeza podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, certo? Ao longo da semana, acredito que cada um de nós passou por algum momento, né? Alguma dificuldade em sua vida, mas o bom é saber que, apesar de tudo isso, Deus ainda nos conservou, ainda nos guardou, ainda nos deu o privilégio de estarmos aqui. E se estamos aqui, não é porque somos melhor do que aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram em casa, né, doente ou no leito do hospital, mas porque a graça de Deus realmente ainda nos deu esse privilégio de estarmos aqui, né? O profeta Jeremias, ele dizia que a razão de não termos sido consumidos são as misericórdias do nosso Deus. Porque, queridos irmãos, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, teríamos sido consumidos, destruídos. Mas louvado seja o nosso Deus, que ainda nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus. E como já vimos aqui, o nosso tema fala sobre 2 caminhos e uma escolha.
Não tem como escolhermos as duas coisas. Existem dois caminhos diante de nós, mas temos apenas uma escolha a fazer. De um lado, nós temos o caminho largo e do outro temos o caminho estreito. Não tem como nós andarmos com os dois caminhos ao mesmo tempo. Eles são caminhos opostos. E será que realmente nós compreendemos na essência o que significa realmente a escolha desses dois caminhos? Será que nós realmente entendemos quando nós tomamos a decisão de tomar um desses caminhos? Será que a gente está ciente e compreendemos o que realmente significa e qual poderá ser o destino final de cada escolha? Eu sei que nós somos conhecedores da palavra de Deus e desde já nós vamos entrar para a nossa Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus, a instrução divina e o conselho de Deus para nós. Vamos caminhar um pouquinho, já que estamos a falar de caminho, vamos caminhar um pouquinho há uns 2000 anos atrás. Alguém que deixou suas marcas neste mundo. Cristo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 é onde está a nossa reflexão e meditação para esta manhã. Nós sabemos, queridos irmãos, que Jesus, ao longo do seu ministério, ele vai nos apresentar diversas lições importantíssimas. E todos nós sabemos que, ao longo de todo o seu ministério, Jesus foi seguido por várias pessoas. Só que todos nós sabemos que nem todas as pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam realmente comprometidos com a salvação. Por quê? Haviam vários motivos e interesses que levavam as pessoas a seguir a Jesus. Certo? E quando a gente olha para a história do nosso Salvador, nós conseguimos perceber isso, que quando chega o momento em que Jesus é levado pelo exército do templo, pelos guardas do templo, até o Sinédrio, o que nós vemos? A população, as pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão gritando para que Jesus seja quê? Crucificado. Eles dizem, crucifica-o. Crucifica-o. Mas, queridos irmãos, estas mesmas pessoas que estão dizendo crucifica, são aquelas mesmas dos quais Jesus um dia curou seus filhos, curou seus parentes, restaurou a visão de cegos, trouxe consigo a esperança no lar de famílias que já estavam completamente desesperadas, queridos irmãos. Mas são essas mesmas pessoas que, naquele momento, o que elas disseram? Crucifiquem. Crucifiquem. Queridos, Jesus, ele vai apresentar uma mensagem aqui no livro de Mateus capítulo 7. Ele vai apresentar diante da multidão que existem dois caminhos, como também existem dois senhores, certo? Muito bem. Mateus capítulo 7, no verso
verso 13, é onde está o nosso verso de meditação. Vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e apertado o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, o que é que nós estamos a ver aqui? Jesus apresenta duas figuras interessantes. Ele fala de duas portas e também fala de dois caminhos. A gente sabe que caminho é o meio de acesso do qual nos leva para um destino, certo? E todos nós sabemos que normalmente, se nós estamos para ir na casa de alguém, a gente precisa percorrer um determinado caminho. E quando nós percorremos este determinado caminho, que estará nos levando para o destino do qual nós estamos comprometidos, no final, ao chegarmos no destino, naquela casa, naquela residência, nós vamos encontrar uma porta. Vocês percebem? E Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Isso quer dizer que quando você está caminhando no caminho estreito, no final das contas, a porta que você vai encontrar, esta porta será também o quê? Estreita. Não pode ser diferente. Por isso ele diz que o caminho espaçoso nos leva para a porta larga. Ele vai dizer no verso 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a escolha da vida ou a escolha da morte. Quando nós escolhemos o caminho estreito, nós estamos escolhendo o quê? Caminho da vida. E quando nós escolhemos o caminho largo, o que é que nós estamos escolhendo? Caminho da morte. Eu quero dizer uma coisa para todos os queridos irmãos aqui presentes neste sábado. Cada um de nós, todos os dias da nossa vida, estamos fazendo escolhas. E o terrível nessa pregação de Cristo é que ele está dizendo que a morte deste caminho não é aquela morte do qual nós levamos os nossos antes queridos para o sepulcro, mas é a morte eterna. A vida que nós escolhermos no caminho estreito é a vida eterna. Não é esta vida do qual nós vivenciamos com suas dores, com o seu sofrimento, com suas dificuldades, com os seus obstáculos. Não é esta vida do qual Cristo está fazendo referência. Vamos para o livro de Lucas, aonde o doutor Lucas, ele vai, não saiam do capítulo de Mateus capítulo 7, mas vamos também para Lucas, ver como Lucas descreve esta mesma cena, esta mesma experiência do qual Jesus está nos anunciando nesta manhã, através da sua palavra. Percebam primeiro que no livro de Mateus capítulo 7, Mateus ele vai dizer assim, no verso 14, quando ele fala sobre a porta estreita e o caminho apertado que leva para a vida. Mateus vai dizer que este caminho estreito, apertado,
que leva para a vida, poucos há que a encontram. Ele está dizendo que são poucos que encontram. Significa dizer que a maioria está caminhando no caminho largo. Aí você poderá dizer, ainda bem que eu não estou no caminho largo, porque o caminho largo é o caminho do mundo. Ainda bem que eu não estou no caminho largo, porque eu não estou guardando um dia falso que não está na Bíblia, porque eu sou adventista do sétimo dia. Eu guardo o sábado, porque está na Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado. Ainda bem que eu não estou no caminho largo. Ainda bem que estou no caminho estreito. Será que realmente estamos caminhando no caminho estreito? O que realmente significa andar no caminho estreito? Mateus disse que poucos há que a encontrem. Mas notem o que Lucas vai dizer no capítulo 13, verso 22 a 24. É a mesma cena, a mesma experiência, o mesmo momento, só que descrito da maneira como Lucas entendeu essa experiência. Diz aí, verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando o caminho, ou seja, ensinando e caminhando para Jerusalém. Verso 23. E disse-lhes um. Quem é esse um? A Bíblia não descreve quem é esse um. E disse-lhes um. Senhor, são poucos os que se salvam? Olhem para a pergunta deste homem. Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Será que a gente percebe o que Jesus respondeu para este homem? Jesus estava ensinando, estava caminhando para Jerusalém. E um certo homem, olhando para a multidão, olhando para Jesus caminhando, chegou junto dele e perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Percebam, queridos irmãos, que Jesus não responde diretamente à pergunta deste homem, dizendo sim, são poucos que se salvam. Jesus não disse não são poucos, são muitos que se salvam. Jesus não dá essa resposta diretamente ao homem. Ele vai dizer para ele, responde Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus apenas diz a este homem que se você quer realmente fazer parte dentre os salvos, você precisa fazer o quê? Esforçar-se por entrar pela porta estreita. Entre pela porta estreita. Para você entrar pela porta estreita, você precisa seguir o caminho estreito e apertado. Significa dizer que a vida eterna é fruto de sacrifício, esforço, luta e sofrimento. Por isso ele diz que o caminho que leva para a salvação é um caminho apertado, ele não é largo. Isso significa que você precisa sacrificar tudo que você tem e tudo que você é, para que você possa entrar na porta estreita. Jesus diz, esforça-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Vocês percebem a diferença da narração de Lucas e de Mateus? O que é que Mateus disse? Vamos lá no versículo 14. O que Mateus nos fala no versículo, no versículo 14 de Mateus 7? O que é que ele disse? Ele disse que poucos há que a encontrem.
Lucas vai dizer que é possível muitos encontrar este caminho, mas o problema é que o que vai acontecer com eles? Não poderão quê? Entrar. Por isso ele diz aqui, ó, muitos procurarão entrar, mas não poderão. Significa dizer que muitos, sim, terão o privilégio de conhecer o caminho estreito, terão o privilégio de andar no caminho estreito, mas só que eles não poderão. E por que eles não poderão, queridos irmãos? Porque o caminho estreito e o caminho largo são caminhos completamente opostos um ao outro. São antagônicos. Um está sendo conduzido por Cristo e Cristo deixou suas pegadas pelo caminho. E nessas pegadas, queridos irmãos, tem sangue. Nessas pegadas tem espinho. Nessas pegadas tem vales, montanhas, obstáculos, tem angústia, tem dor, tem sofrimento, tem sacrifício, tem esforço, tem renúncia, tem morte. Só que no final desta caminhada, ao encontrar a porta estreita, quando esta porta se abre, diante deles está vida eterna. Cada um de nós faça uma reflexão nesta manhã. Será que realmente eu estou andando no caminho estreito? Será que realmente eu estou seguindo as pegadas daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque este é o caminho. E ninguém vai chegar até o trono do Pai, conhecer, porque a Bíblia diz que nós teremos o privilégio de conhecer a morada do nosso Papai Celestial. Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não passar por este caminho. Olhem para o sofrimento que o Filho de Deus teve de passar para salvar você e para salvar a mim. Será que foi tão simples assim? A senhora White, ela diz que nós precisamos estudar os últimos capítulos do ministério de Cristo, a fim de compreendermos o que significa sermos salvos por Ele. Isso nos levará à compreensão de que espécie de sacrifício o Senhor está exigindo de nós. Queridos, é incrível quando a gente vê que até aqueles que são adoradores de Satanás, eles são capazes de tudo para honrarem os seus deuses. Mas o que a gente está fazendo? Vamos ouvir o que a pena da inspiração tem a nos dizer nesta manhã, queridos irmãos, para nós compreendermos se realmente nós estamos caminhando no caminho estreito. A nota diz o seguinte: estes caminhos são distintos, separados, em direções opostas. Um leva à vida eterna e outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajam. Então percebam que nesses dois caminhos, tudo é completamente oposto um ao outro. Tudo é completamente diferente, nada é igual. Entre aqueles que caminham sobre ele, assim como o próprio caminho em si, não são iguais, são completamente opostos.
E ela, ela viu a distinção dentre os que caminham sobre ele. São diferentes em tudo. Diz aí, os caminhos são opostos. Um é largo e suave. Não tem dificuldades no caminho. Você não encontra pedregulhos. A estrada, podemos assim dizer, o caminho é de asfalto, tudo limpo, tudo reto, nada de buracos. Queridos, todos nós, se em algum momento, quando a gente sai, recentemente quando fui para Porto Velho, disse, irmão, você, antes de chegar para Porto Velho, é a cidade de Ariquemes. Queridos irmãos, a estrada está horrível, é buraco, tudo quanto é canto, e ninguém, eu acredito que ninguém, principalmente aqueles que conduzem, ninguém tem desejo de passar numa estrada cheia de buracos. No meu país, nem adianta falar, queridos, porque a maioria das estradas nacionais, né, que são chamadas de BR, completamente esburacadas. Existem localidades que para a gente chegar passam dias, mas não é tão distante. Queridos irmãos, ninguém tem o desejo de andar numa estrada cheia de buracos. E a nota nos diz que o caminho estreito, queridos, é suave. Imagina uma autoestrada, uma via expressa, completamente linda, não é? Com 4 faixas em cada direção. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Este é o caminho largo, suave, fácil, maravilhoso, lindo. Não tem pedras. O outro, estreito e acidentado. Quem aceitaria escolher um? Você está numa viagem longa e aí alguém diz para você, você tem 2 opções. Você tem esse caminho, essa direção, é tudo asfalto, é uma via expressa, uma autoestrada linda. Mas aí você chega bem rapidinho. Só que não tem paisagem nenhuma. É tudo túnel. Aí você tem um outro caminho. Ó, ele está cheio de coisas acidentadas. Ele é estreito. Só que você vai se deparar com uma natureza muito linda. Você vai se encontrar ali com animais exóticos, lindos, aves, que olha, é o paraíso na terra. Tem plantas incríveis que vai te dar vontade de você parar algumas vezes no caminho. Tem um riacho, uma cachoeira linda. Plantas incríveis, frutos agradáveis. E aí você escolhe. Eu acredito que amanhã não vai escolher esse caminho, não. Todo mundo quer chegar rápido. Não é assim? Semelhantemente, as 2 multidões que o percorrem são opostas. Elas são opostas em quê? Olha aí. Caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Agora você começa a usar o termômetro. Vamos agora usar o diagnóstico. Vamos começar a fazer um diagnóstico agora. Em nossos sistemas operacionais. Em nosso cérebro. Vamos agora ver se o nosso HD realmente está limpo ou está corrompido. Faça-se uma pergunta. Será que o teu caráter é diferente da multidão que está andando no caminho largo? Será que o teu estilo de vida é diferente da multidão que está andando no caminho largo? Olha para o seu vestir, a tua maneira de vestir. Não olhe para quem está ao teu lado, porque este é o problema do ser humano, queridos. Adão olhou para Eva e disse, Senhor, a mulher que você me deu fez-me cair. Adão podia muito bem assumir sua culpa e dizer, Senhor, eu pequei contra ti. Não olhe para o teu companheiro, não olhe para a tua esposa, não olhe para o seu esposo, não olhe para o seu irmão. Olhe para você mesmo e se pergunte, será que o meu vestuário corresponde ao caminho em que estou andando? A nota da inspiração diz que aqueles que andam nos 2 caminhos
suas maneiras de vestir é completamente oposta. Você não está vestindo do jeito que o mundo veste? O que é que nós vemos hoje? Vivemos no mundo do normal. Esta é a realidade do nosso mundo. O mundo do normal. Qual que é o problema? Uma mulher andar de bermuda. Qual que é o problema uma mulher? Agora, como disse Jesus, através do apóstolo Paulo, que muitos nos últimos dias apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, juntarão para si o quê? Doutores, para que apresentem para eles coisas agradáveis. O que temos hoje? Nos púlpitos sagrados, supostos homens formados, mestrados em teologia, estão dizendo: não existe pecado algum na mulher vestir roupas especificamente para homens. Não é assim? As novas teologias, em vez de nos preocuparmos com vivermos uma nova vida em Cristo, estamos mais atentos para ouvirmos as novas teologias. Eu me lembro muito bem que há muitos anos atrás, vou falar de uns 30 anos atrás, qual que era o cristianismo? Eu não estou falando do cristianismo moderno que as pessoas estão criando por elas mesmas. Estou falando do cristianismo da Bíblia. As mulheres cristãs eram realmente santas. Os homens eram realmente tementes a Deus. Queridos irmãos, me lembro muito bem que quando eu tinha os meus 14 anos, eu já tinha a capacidade de pregar um sermão na igreja. Tudo por quê? Porque nesta idade nós começamos a ter temor pela palavra, dedicação pelo estudo da Bíblia. Mas o que é que nós vemos hoje? Infelizmente, esses valores começaram a se decair. Agora já não é problema nenhum. Os decotes entraram na igreja de Deus. Do jeito que o mundo se veste, é do mesmo jeito que nós estamos a nos vestir. A nota diz que os que percorrem os caminhos são opostos em tudo isso. E você vai me dizer: sempre com esse sermão antigo, o mundo está evoluído, acorda, tantã. Obrigado, eu posso ser um tantã. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque hoje vivemos, queridos irmãos, num século. Eu me recordo que há um tempo atrás as pessoas queriam ser diferentes, mas hoje estamos vendo que todo mundo quer ser igual. Vocês já pararam para pensar? Todo mundo hoje quer ser igual. Mas há uns anos atrás, todo mundo queria ser diferente. Hoje, cada dia que passa, queridos irmãos, a corrupção no vestuário está multiplicando-se de tal maneira que daqui a pouco nós, os homens, teremos que andar com algum objeto nos olhos para tapar, para não vermos a corrupção. Vocês já viram a nova moda? As novas calças que criaram? Eu e o irmão Danilo, enquanto saíamos ontem, vimos uma jovem com uma calça que ela é costurada de uma forma em que já faz o desenho do bumbum para atrair mais os olhos das pessoas. Timóteo capítulo 3. Como sinal dos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Queridos irmãos, olha o que a nota continua dizendo. Os que viajavam pelo caminho estreito, o que eles faziam? Conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no final da viagem. Faça uma análise você mesmo.
Quanto é de tempo que você gasta pensando na eternidade? Você passa o ano inteiro, você só ouve da eternidade quando vem na casa de adoração. Você só conversa sobre a Bíblia quando está aqui na escola sabatina. Quanto é de tempo que você tem conversando com o seu companheiro, com o seu irmão ao lado? Como será a vida no céu? Queridos, eu às vezes gosto de brincar enquanto converso com alguns irmãos. Eu digo assim, ó, na nova terra, sabe, irmãos, eu vou viver na rua número 7. E a minha casa vai ser a casa 777. A minha casa vai ter 7 muros, feito de plantas, né? E vou ter 7 quartos. Eu gosto de brincar assim, tá, queridos irmãos? Porque, queridos, imaginem a felicidade que será viver na nova terra. Mas qual tem sido a nossa maior ocupação? Eu não estou dizendo que seja errado a gente conversar sobre negócios. Eu não estou dizendo que seja errado a gente conversar sobre prosperidade. Mas, queridos, a gente gasta tanto tempo conversando sobre prosperidade, sobre negócio, sobre ganho, sobre moda, sobre vestuário, sobre comida. Mas quanto é de tempo que a gente tem para falarmos sobre a eternidade? Aqui está dizendo que aqueles que estão andando no caminho largo, ou seja, no caminho estreito, eles conversam sobre o fim da viagem, o que é a eternidade. Será que essa tem sido a sua conversa? Ou a sua conversa é ficar em fofocas e mexericos, falando da vida dos outros? Língua aguçada, como vimos na pregação do sábado passado. A Bíblia diz que aqueles que têm a língua afiada para promover fofocas serão cortadas suas línguas, ou seja, não terão direito ao reino dos céus. Porque a Bíblia diz que ficarão de fora os maldizentes. Nenhum fofoqueiro fala coisas boas. E o que temos feito muitas vezes? A Bíblia diz que o nome do Senhor é blasfemado por causa de quem? Por causa de nós. Você sabia que muitos só não entram neste lugar por causa da tua língua? Por causa da tua boca? Porque você diz ser uma coisa e na essência você é outra? Queridos irmãos, eles conversam sobre a felicidade no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste. E todavia, brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Por que fica triste? Porque ele percebe que apesar de olhar para o futuro, lar eterno, ele percebe que ainda está neste mundo miserável. E ficam entristecidos, porque vem a miséria que o mundo vive hoje. Queridos, se existe uma coisa que o mundo está precisando, o mundo está precisando de amor. E o que nós vemos hoje? As pessoas se tornaram tão individualistas, estão mais preocupadas com elas mesmas e não se importam com as pessoas que estão ao seu redor. Queridos, não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam, nem procedem. Por quê? Um modelo lhes foi dado. Prestem atenção para esta frase. E aí você vai me dizer, mas o que é? Deus não se importa com a minha vestimenta. Deus se preocupa com o meu coração. Só que preste muita atenção que eu vou dizer para você. Sabe o que Cristo fala? Ele vai falar para você de novo nesta manhã. Ele diz assim, ó: a figueira nunca vai produzir uvas. Sabem por quê? Porque ela é uma figueira. Então preste muita atenção como você lê a Bíblia. O que nós apresentamos no nosso exterior é o reflexo do nosso interior. Se Jesus está no teu coração, se Jesus se importa com o seu coração, você acha que ele não se importará com a sua vestimenta?
A nota nos diz que estas pessoas não se vestem como a multidão do caminho largo, não falam como a multidão do caminho largo, porque um modelo lhes foi dado. E o que o modelo faz? O modelo nos molda. É isso que o modelo faz. Passamos a ser parecidos, semelhantes. E não é possível alguém dizer que é semelhante a Jesus, ao passo que ainda se veste e fala, procede como a multidão que está no caminho largo, prosseguindo. Agora preste atenção que está na estrada larga. Na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa. Cria uma cena agora. Qual é a realidade das pessoas que estão no caminho largo? Preocupados com si mesmo. O amor está morrendo no coração dos homens. E será que está morrendo no coração dos filhos de Deus? Será que você anda mais preocupado consigo mesmo? Não se importa com quem está ao seu redor? Queridos, o amor é o único caminho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Andar no caminho estreito, queridos irmãos, é o caminho do sofrimento, mas no final você tem vitória. Será que você teria coragem ao andar no caminho estreito, mesmo quando você é insultado, vituperado, escarnecido, você pode dizer, louvado seja Deus? Será que você tem a capacidade de perdoar aquele que um dia foi capaz de estuprar o seu filho? Você dizer para ele, eu perdoo você assim como Cristo me perdoa? Queridos, para o mundo isso é loucura e é impossível. Mas isso é andar no caminho estreito. Os que andam no caminho largo, eles estão preocupados com a sua própria pessoa. São amantes de si mesmos. Amantes dos prazeres. Consumistas. Não se contêm com o que têm em casa. Cada dia querem ter mais, amontoam mais e mais roupa, e mais roupa, e mais mobília, e mais mobília, e mais coisas, e mais coisas. Queridos irmãos, suas vestes, seus prazeres, dão-se livremente ao riso e à zombaria, e não pensam no término da viagem, nem na destruição certa no fim do caminho. Olha o que acontece com a multidão do caminho largo. É o que está escrito na palavra de Deus. O que eles dizem? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aproveite a vida. Deixa a vida te levar. Não é assim que o mundo hoje está ensinando? Deixa a vida me levar. Queridos irmãos, só que essa vida está levando as pessoas para a destruição eterna. E Satanás cega os olhos dos homens para que eles não vejam o resultado terrível e nefasto que haverá no final desta caminhada. Meus amados, cada dia se aproximam mais de sua destruição. Contudo, olhem só, loucamente se arrojam mais e mais depressa. Oh, como me pareceu terrível isso. Loucamente, eles se arrojam mais e mais. Ou seja, infelizmente não mudam. Cada vez mais vão aumentando prazer após prazer, diversão após diversão, distração após distração. Prossegue. Agora preste atenção, essa declaração é muito séria. Olha o que ela diz. Vi percorrendo qual estrada? Larga. Sublinhe esse aspecto. A serva do Senhor, ela está olhando para o caminho largo e ela diz, vi percorrendo a estrada larga. Muitos que tinham sobre si escritas estas palavras.
Qual eram essas palavras? Morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estais vós também preparados? Espera aí. Essas palavras não vos parecem peculiar? Parece uma classe de pessoas que estão no caminho largo, mas elas estão carregando algo que tem a ver com as pessoas que fazem parte do caminho estreito. Será que vocês conseguem ver isso? Algo interessante eles estão levando. Diz aqui a nota, que eles tinham sobre si escrita algumas palavras que diz: morto para o mundo, próximo está o fim destas coisas. Estais vós preparados? Eles têm uma mensagem. Eles estão anunciando alguma coisa. Eles são adventistas que estão dizendo que o fim está próximo. Será que vocês conseguem ver isso? Eles são adventistas de sétimo dia, mas estão no caminho largo. Queridos irmãos, como isso é possível? Não é o adventista de sétimo dia o povo do caminho largo, do caminho estreito? Mas percebam, queridos irmãos, que a declaração está dizendo que muitos professam estar no caminho estreito, mas as suas vidas demonstram claramente que eles estão caminhando no caminho largo. Olhem, essa multidão está no caminho largo, mas eles carregam essa escrita. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Estavam andando junto com a multidão do caminho largo. Por quê? Embora professassem andar no caminho estreito, mas sua maneira de vestir, sua maneira de falar, sua conversação, sua maneira de comer, seu modo de proceder, mostrava que eles estavam andando no caminho largo. Embora anunciavam, o fim está próximo, devemos morrer para o mundo, mas a prática de suas vidas estavam caminhando no caminho largo. Será que essa é a tua realidade? Sua conversa era perfeitamente igual àqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor. Mas de quando em quando, o que eles faziam? Mostravam com satisfação as letras de suas vestes, convidando outros a tê-las também sobre si. Sabe o que é isso? Elas até evangelizam, convidam outras pessoas, vamos para a nossa igreja, mas ele está andando no caminho largo. Sua vida é semelhante ao seu vizinho que é descrente. Sua vida é semelhante ao seu colega de trabalho que é descrente. E aí ele convida as pessoas, vamos para a casa de adoração. Ele está preocupado em convidar as pessoas para virem para a casa de adoração, mas sua vida não está transformada. Do que adianta você trazer pessoas para a casa de adoração se você não está convertido? Se você não está transformado, se você ainda não morreu para o eu, você ainda não morreu para o mundo, porque a sua maneira de vestir é igual à do mundo, sua maneira de comer é igual à do mundo, sua maneira de proceder e conversar é igual ao mundo. E apenas você quer convidar pessoas para levar a mesma faixa que você está levando. O fim de todas as coisas está próximo. Sou um adventista do sétimo dia. Mas a sua maneira de viver indica que você está andando no caminho largo. Vamos prosseguir. Queridos, essa tem sido a nossa realidade. Pessoas estão andando no caminho estreito, mas a sua maneira de vestir, a cobiça, né? Ainda cobiçam as coisas do mundo, como se fossem coisas boas. Diz aqui, eles estavam no caminho largo, e no entanto, o que eles diziam? Olha aqui, estavam no caminho largo, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam aonde? No caminho estreito.
Essa é a nossa realidade hoje. Pela vida e pela prática, nós temos demonstrado que apenas professamos estar no caminho estreito. Porque não é possível que alguém andando no caminho estreito não abandonou o espírito de fofoca. Você não está andando no caminho estreito. Não é possível alguém dizer que anda no caminho estreito, mas a sua maneira de vestir ainda é igual à da multidão do caminho largo. Você precisa fazer uma escolha hoje. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar um rumo. Porque não é possível andarmos ao mesmo tempo nos dois caminhos. Não é possível. Mas muitos de nós queremos fazer o impossível. Andando no caminho estreito, mas querendo ainda viver a vida do caminho largo. O Senhor está dizendo que você não faz parte do caminho estreito, você faz parte do caminho largo. Não importa se você está andando com a multidão que está no caminho estreito, mas você está palmilhando no caminho largo. Por isso Lucas diz que muitos desejarão, mas não poderão, porque não se submeterão aos sacrifícios que o caminho estreito exige deles. Não é que eles não vão encontrar, mas eles não poderão, porque não estão dispostos, determinados a se sacrificar para seguir no caminho estreito. Diz lá, os que em redor deles estavam diziam, não há distinção entre nós, somos iguais. O que é que eles dizem? Vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Não é isso que o mundo está dizendo de você? O que a tua vizinha fala acerca de você? Ela fala boas coisas acerca da sua pessoa? Será que ela está dizendo, fingida de crente? Ela é igual eu? Fofoqueira como eu? Confusionista como eu? Lábia grande como eu? O que está fazendo na igreja? Ela procede igual eu? Ela se veste igual eu? Ele fala, se comporta igual eu? Como é que esse cara vai vir em minha casa me falar sobre Jesus? Devia tomar vergonha na cara. Será esse o testemunho que nós temos apresentado diante do mundo? O primeiro campo que precisa ser evangelizado é a nossa própria vida. Se nós não estamos preocupados com a nossa salvação, do que adianta você se preocupar com a salvação das pessoas que estão lá fora? Você seria apenas uma ponte para a salvação dessas pessoas. Queridos, vamos prosseguir. Vi que muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem enquanto viajavam e que depois do maravilhoso trato de Deus com eles, fossem tão ingratos que esquecessem o que por eles fizeram. Disse o anjo, vós tendes feito pior do que eles. Vi que Deus deu a seus servos a verdade tão clara, tão compreensível, que é impossível negá-la. O que o anjo disse? Nós somos melhor que o povo de Israel? Pior. Sabem por que somos pior? Porque nós temos Israel como modelo, como exemplo, que deveríamos aprender com eles para não cometermos o mesmo pecado que eles cometeram. Eles não tinham a quem tirar exemplo. Eles estavam fazendo a história para que as gerações subsequentes pudessem aprender com a experiência que eles vivenciaram. Queridos irmãos, no caminho estreito, nós precisamos compreender que as dificuldades, elas vão nos tornar cada vez mais fortes. Mas o que nós fazemos? Murmuramos. Mas, oh Deus, até quando? Oh Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Sabe, irmãos,
Ao longo de muitos anos eu perguntava sempre a Deus o porquê das coisas. Mas chegou um momento da vida em que eu compreendi que a Deus não se pergunta o porquê, mas deveríamos perguntar sempre: como, Senhor? Como, Senhor? Como eu posso suportar? Senhor, como posso enfrentar? Senhor, como posso continuar? É isso que nós devíamos nos perguntarmos sempre: Senhor, por quê? O Senhor não vai dizer o porquê. Tem um porquê. Ele quer purificar a sua vida. E a única maneira de purificar a sua vida é permitir que sofrimentos, dificuldades, agruras aconteçam em sua vida, para que você possa ser aprumado para a vida eterna. Queridos, vamos prosseguir. Coisa terrível é fazer o que, irmãos? Murmurar contra Deus. Quantos de nós não gostamos de murmurar, né? Gostamos de murmurar. Eles não têm em mente que o caminho que trilham é áspero, cheios de abnegação e de crucifixão do próprio eu, e não deviam esperar que tudo corresse tão suavemente, como se estivesse andando aonde? No caminho largo. Chega da reclamação. O caminho é estreito e apertado. Não é suave, queridos irmãos. Por isso temos hoje um cristianismo muito popular. Porque o cristianismo de hoje está moldado aos padrões do mundo e não ao padrão de Deus. Por isso hoje todo mundo quer ser cristão, quer ser religioso. Mas quando a gente se depara com a abnegação que este caminho exige de nós, as pessoas dizem: eu não vou nessa igreja, essa igreja é careta. Eu não posso ir para a balada. Eu não posso tomar uma cervejinha fresca. Eu não posso comer carne de porco. Não posso comer isso e aquilo, não posso comer isso e aquilo. O caminho é estreito, mano. Apertado é o caminho. Jesus não disse que seria fácil. Porque não foi fácil para ele. Foi difícil. Teve que suar sangue. E teve que derramar sangue. Ele teve que morrer para salvar você. E você acha que quer ir para o céu de bandeja, sem sacrifício, sem agruras, sem dificuldades? Não é isso que ele disse. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ali está o segredo de tudo. Queridos irmãos, eles não têm em mente que o caminho que trilham é áspero, cheio de abnegação e de crucifixão do próprio eu. Será que vocês não têm noção disso? Jesus teve que negar-se a si próprio. Cobriu sua divindade com a humanidade. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. E você acha difícil sacrificar o uso de calças como vestimentas comum? Como mulher? Você acha menos sacrifício abandonar aquela comida que faz mal para a sua saúde, que você acha que é muito gostoso? Esse sacrifício é mais difícil do que Cristo morrer por você na cruz do Calvário. Sacrificar as tuas saias curtas. A serva do Senhor recebeu visões em que o Senhor disse para ela: minha serva, fala para as minhas filhas na terra que existe uma medida adequada para elas vestirem. Mas o que é que nós estamos fazendo? Queremos seguir o nosso próprio gosto. A serva do Senhor deixou muitas orientações. Ela disse: ó, mulheres, vossas saias devem passar o joelho, devem chegar até a parte grossa de vossos pés, que vossas vestimentas possam honrar o nome do Eterno. Cubram vossos braços e não deixem descoberto. Mas o que é que nós temos feito hoje? Por amor à moda. O vestido é tão lindo.
E nos esquecemos da parte mais essencial. Honrar a Deus e mostrar para o mundo que ainda existem filhos e filhas de Deus na terra. O caminho é estreito, ele não disse que era largo. O caminho tem espinhos, ele não disse que seria bonito. Eu ouço muita gente dizer, sim, a vida não é um mar de rosa, com certeza, porque a rosa é linda, mas ela tem espinhos. Os espinhos fazem parte de sua vida. Queridos irmãos, vocês olham para essa imagem, o que vos parece? Nós reclamamos tanto que a gente não faz ideia. Deus nos deu o privilégio de termos uma casa de adoração tão confortável. Sentamos em cadeiras tão confortáveis e suaves. Mas somos os últimos a chegar na casa de Deus. E os primeiros olhando para o relógio para querer sair mais cedo possível. Queridos irmãos, existem pessoas que nesse momento, enquanto estamos falando aqui, por amor a Cristo e por compreender o caminho da salvação, elas não se importam se vão estar sentadas no chão e ficam dispostos e com desejo de ouvir a palavra de Deus, mais de 1h30, 2 ou 3 horas, elas não se importam. Mas nós que temos o privilégio de termos um lugar bem aconchegante, o que a gente faz? 10 horas, 11 horas, queremos chegar na casa de adoração. Sabe a que horas é que normalmente nós lá na África vamos para a casa de adoração? 8 horas em ponto, todo mundo está lá. Cada um sentado num tronco de árvore. Eu não estou dizendo que essa é toda a realidade de lá, mas eu quero mostrar para os irmãos como, quando nós amamos Cristo e estamos dispostos para nos sacrificar por Ele, por amor a Ele, Ele não disse que o caminho seria suave. Ele disse que o caminho seria estreito e apertado. Mas quantos de nós estamos dispostos para fazer sacrifícios, queridos irmãos? Vejam como as pessoas que amam a Satanás e adoram a Satanás. Uma vez a irmã Kelly partilhou um vídeo sobre isso. Eles são dispostos até debaixo de chuva, debaixo do sol. Eu me recordo no meu país, quando Roberta Miranda foi para Angola para cantar. Queridos, vocês precisavam ver como o maior estádio de futebol estava completamente abarrotado. Milhares de pessoas debaixo do sol, todo mundo desejoso para entrar lá, para ir ver o seu ídolo, para assistir o seu ídolo. E quanto é de sacrifício que nós fazemos? No Israel do passado, queridos irmãos, a hora do sacrifício da manhã eram 9 horas. E ninguém queria atrasar para levar o sacrifício da manhã no santuário. E o que nós fazemos? Muitos acham que é uma coisa tirada da cabeça dos adventistas, a escola sabatina começar às 9 horas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós seguimos aquilo que está na orientação inspirada. 9 horas da manhã. Todo israelita acordava de manhã cedinho. A serva do Senhor diz na preparação para o sábado, Testemunho Seleto, volume 1, que no sábado não é dia de acordarmos tarde. Precisamos nos preparar cedo, porque às 9 horas os anjos de Deus já estão aqui nos aguardando, queridos irmãos, para começar com a programação. Não estamos dispostos a sacrificarmos o nosso emprego
porque sabemos que tem a hora de batermos o ponto, mas sacrificamos as horas sagradas de Deus, em que Ele vai derramar sua bênção na casa de oração. Chegamos à hora que a gente quer. Já não temos momento para louvar, engrandecer e preparar os nossos corações para que Deus possa falar em nossas vidas. 1, 2 hinos. Queridos irmãos, não queremos perder o nosso trabalho, os nossos empregos, mas estamos perdendo o céu, porque nós estamos escolhendo a terra. Estamos escolhendo o mundo. Estamos escolhendo o caminho largo, queridos irmãos. E nós professamos que estamos andando no caminho estreito. Existe um lugar que pessoas, a sua casa de adoração é uma árvore, queridos irmãos. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz isso na minha própria experiência. Até que ponto nós compreendemos o que significa andar nos caminhos de Cristo? Até que ponto, queridos irmãos, nós compreendemos o que significa tomar a nossa cruz e seguir Cristo? Olhem para essas crianças. Você não vai pensar que elas estão tristes, elas são felizes do jeito que elas adoram. Na igrejinha das crianças, na escolinha das crianças, todos os sábados. Não tem lugar por onde sentar, mas elas são felizes. E vocês precisam ouvir elas cantando muitas vezes em cada sábado. Felizes e alegres da vida, porque elas sabem que existe um céu que lhes está aguardando. Queridos irmãos, nós precisamos fazer uma análise e revermos a nossa condição de vida. Nos reclamamos com aquilo que temos, mas não sabemos o quanto muitos desejariam ter o que temos hoje. O caminho é estreito, queridos. É apertado. Queremos viver um cristianismo folgado. Não queremos sacrifício. Queridos, a escolha é nossa. De um lado temos o caminho largo, onde muitos querem ganhar o céu com sua salvação pelas obras. Você não pensa pelo fato de você abrir mão, ajudar os necessitados, que o céu está garantido. Não. Quanto é do que Deus orientou para nós você está vivendo? Queridos, muitos querem uma vida folgada para alcançar a salvação. Os prazeres do mundo. Só que infelizmente neste caminho é o caminho que nos leva para a morte eterna. Mas do outro lado nós temos uma escolha. Salvação pela graça. Jesus nos oferece gratuitamente sermos justificados, sermos santificados, mantendo a nossa salvação e sermos glorificados no futuro para herdarmos a vida eterna. Só que neste caminho requer sacrifício para que nós possamos alcançá-lo. Que cada um de nós possa fazer uma leitura no seu coração. Jesus está dizendo nesta manhã para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. E com ele cearei e ele comigo. Será que você está andando no caminho estreito realmente? Pergunta-se a si mesmo. Estou eu andando no caminho estreito? Ou estou eu palmilhando no caminho largo? Estou me enganando realmente porque eu acho que estou andando no caminho estreito, mas a minha vida, o que eu sou, declara que eu estou andando no caminho largo. Você precisa hoje tomar uma decisão em sua vida e dizer: Senhor, eu não estou andando no caminho estreito. Eu estou levando a fachada
estreito, mas eu não estou vivendo a vida do caminho estreito. Que o Eterno possa nos guardar e nos abençoar. E que Ele possa derramar a sua bênção sobre nós. E que faça resplandecer o seu rosto sobre nossas vidas. E que Ele possa nos dar a paz. E que Ele possa nos guardar hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Seu amor, graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Pai da Glória, por nos dar o privilégio nesta manhã de ouvirmos a Tua palavra. Perdoe-nos, Senhor, aonde nós temos errado. Ajuda-nos, Senhor, a sacrificarmos aquilo que o Senhor está exigindo de nós, que devemos sacrificar em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a reconhecermos o sacrifício do Seu amado Filho por nós. E compreendermos o que isso realmente significa em nossas vidas. Venha nos dar força para permanecermos em pé nesses últimos dias. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos nesta caminhada difícil. Porque o Senhor nos garantiu que o caminho seria difícil, mas nos deu a certeza que estarias conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por isso queremos te convidar nesta manhã, Senhor. Tome as nossas mãos e nos ajude a caminharmos contigo. Não queremos caminhar sozinhos. Porque sozinhos, Senhor, cairemos. Sozinho pereceremos. Sozinhos, Senhor, nos perderemos. Tu conheces a caminhada, porque por este caminho tu palmilhaste. Nos ajude, Senhor, hoje e sempre, a vivermos em harmonia com a Tua palavra e estarmos dispostos a sacrificarmos as coisas que nós amamos e Tu odeias, para que possamos odiar as coisas que Tu odeias e amarmos as coisas que Tu amas. Guarda-nos hoje e sempre. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao fim